O terceiro milênio e as profecias do Apocalipse, como viver sem medo do futuro. Alexandre Bulot. Capítulo 1. Terceiro milênio. Paz ou destruição cósmica. A primeira impressão que tive foi de que alguém estava brincando comigo. Depois, percebi que estava sendo assaltado. Dois homens corpulentos levaram meu carro enquanto eu mal conseguia gritar pedindo ajuda. Tudo aconteceu em questão de segundos. Então chegaram a polícia e muitos curiosos para ver o que tinha acontecido. Eu estava em Miami, uma das cidades de maior atração turística do mundo. No dia seguinte, deveria iniciar uma cruzada evangelística na cidade do México e, de repente, me vi sozinho, sem um único documento para provar quem eu era, sem a passagem de avião, sem nada. O primeiro sentimento que se apoderou de mim foi o medo. Depois, a solidão, a frustração e a tristeza. Parecia tudo sombrio à minha volta. Estava num país estranho, longe dos amigos e das pessoas que me são queridas. Foi então que compreendi, mais do que nunca, o valor da esperança e a certeza de que, por trás da escuridão, sempre existe o sol de um novo dia. Não sei se você já percebeu, mas estamos hoje também longe de casa. Este planeta não é o nosso lar eterno. Somos apenas passageiros a um verdadeiro destino humano. Há muitas sombras à nossa volta. O medo, a tristeza e a frustração às vezes se apoderam do nosso ser. Alguma vez você já se perguntou como será o fim deste planeta? Quais são suas expectativas com relação ao futuro? Ao despontar o terceiro milênio, milhões de pessoas estão sendo tomadas pela ansiedade, curiosidade e medo de saber o que trará o próximo século. Afinal de contas, o futuro, por ser sempre despertou curiosidade. É como se tivéssemos diante de nós uma cortina cobrindo um horizonte cheio de mistérios. Todo mundo quer saber o que vai acontecer na virada do século. Vivemos numa época em que o esoterismo, a superstição e o charlatanismo estão em alta. Pesquisas recentes mostram que 95% dos americanos acreditam em astrologia, discos voadores, fantasmas, terapia de vidas passadas, cristais e outros tipos de superstição. Existem mais de 10 mil adivinhos e cartomantes em atividade nos Estados Unidos. Sua clientela inclui gente famosa, como o ex-presidente Ronald Reagan e a primeira-dama Hillary Clinton. O interesse em fatos relativos ao futuro e ao fim do mundo é tanto que uma organização liderada pelo guru Marizi Yoshi já faturou 3 bilhões de dólares. E o filme Independence Day, cuja temática tem que ver com a invasão de extraterrestres, só em suas 4 primeiras semanas de exibição, arrecadou 210 milhões de dólares. Um recorde no período. O filme não tem nenhuma base científica, sua finalidade é apenas provocar medo no espectador, e evidentemente alcançou seu objetivo principal, usar um tema da atualidade para conseguir muito lucro. Medo silencioso. Existe um medo silencioso e inconsciente entre os seres humanos. É uma espécie de angústia sufocante que parece cobrar formas definidas quando até a ciência volta os olhos para uma possível destruição da Terra. Uma pesquisa científica, cujos resultados foram revelados em fevereiro de 1997, nos Estados Unidos, apresenta a teoria de que há milhões de anos um cometa ou um asteroide gigante, de aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro, teria caído na península de Yucatán, no Golfo do México. O choque, segundo os cientistas, teria aberto uma cratera de 300 quilômetros, produzido maremotos com ondas de 1 quilômetro de altura, incendiado todo o planeta e, finalmente, acabado com a vida. O que mais impressiona é que, como resultado dessa pesquisa, a própria ciência cogita o fim do mundo. Segundo os pesquisadores, desastres como aquele podem acontecer a qualquer momento. A Terra é um lugar mais perigoso do que se imagina, diz o astrônomo Kevin Zine, pesquisador do Lawrence Research Center, da NASA Agência Espacial Norte-Americana. Nós estamos na beira do abismo, protegidos da imensidão do universo apenas por uma fina membrana azul que é a atmosfera. Como sentir-se seguro? Como pode você se sentir seguro diante de tantas especulações e perspectivas catastróficas? Até o presidente norte-americano, Bill Clinton, e o Papa João Paulo II, foram acusados, no início de 1997, de terem estado envolvidos numa fantástica conspiração que afetava os interesses de toda a humanidade. Segundo as acusações, eles teriam sido informados, pela NASA, de que o estranho objeto estava se aproximando da Terra, no rastro do cometa Halley-Bopp. A informação teria sido mantida em segredo porque envolvia uma questão de fé.
O estranho objeto parecia ser uma enorme e luminosa cidade, uma reminiscência do paraíso. A notícia só começou a espalhar-se depois que um pretenso padre, funcionário do Serviço de Inteligência do Vaticano, teria fugido de Roma, levando consigo um disquete com as informações da NASA. Uma carta do padre, que se dizia ameaçado de morte, foi parar na internet, onde pôde ser lida na homepage http://www.article.com. Hoje interditada pelo FBI, essa foi uma das mirabolantes histórias que correram, envolvendo o cometa Halley-Bopp, um supercometa 4 vezes maior que o Halley, e que foi visto nos meses de março e abril de 1997, nas Américas e na maior parte da Europa. Para alguns fundamentalistas cristãos, o fato de o cometa ter surgido no final do milênio foi um sinal dos tempos profetizado na Bíblia. Outros chegaram a achar que era a estrela do Apocalipse. Para os ufólogos, tratou-se de uma nave disfarçada e comandada por extraterrestres. As interpretações apocalípticas da aparição do cometa Halley-Bopp foram tantas que um grupo de 39 fanáticos de Los Angeles, liderados por Marshall Prewitt, cometeram suicídio coletivo em março de 1997, na esperança de viajar para a eternidade no rastro do cometa. Brincando de Deus. O homem deste fim de século é um ser irrequieto, ansioso e incoerente. Ele é capaz de mergulhar nos mistérios da vida e nos surpreender. Dory, por exemplo, a ovelha escocesa cuja concepção extraordinária o mundo tomou conhecimento no fim de fevereiro de 1997, não tem pai nem mãe. Ela tem apenas origem. Desse modo, o embriologista do Instituto Roslin, em Edimburgo, Lon Emmett, criador de Dory, encerra o século dando origem à Era dos Clones, período no qual os cientistas que brincam de Deus começam a colher os frutos de suas ousadias. Desta vez a alegação é que qualquer descobrimento científico tem como objetivo salvar vidas. Mas esse mesmo ser humano que se atreve até a desafiar a criação divina para salvar vidas é capaz de nos chocar, como fez Marcos Dutroux, quando abusou de 2 criancinhas e depois as deixou morrer de fome enquanto as mantinha escondidas para serem vendidas a uma rede de pornografia que usava crianças, na Bélgica. Ou como os 5 jovens de Brasília que, na noite do sábado 19 de abril de 1997, derramaram 2 litros de álcool no índio Pataxó Galdino Jesus dos Santos, e o queimaram vivo. Para onde caminha a humanidade? O que nos reserva o futuro? Será este planeta destruído por seres extraterrestres? A humanidade acabará consumida pela fome. Envenenará o homem no seu próprio ambiente a tal ponto de não poder mais sobreviver nele. O que nos traz o terceiro milênio? Por que tantas tragédias aéreas? Por que tantos terremotos, furacões, excesso de chuva em algumas regiões e seca implacável em outras? Por que tantas guerras, injustiça social, violência e pestes? Se queremos respostas, precisamos determinar as fontes para nossas informações. Podem os astros nos responder? Qual é a fonte de informação dos astrólogos? Podem os números trazer alguma explicação? Podem os espíritos dos mortos nos dar respostas? Quais são as fontes que asseguram essas informações? Este livro recorrerá à Bíblia como fonte de autoridade. O mundo cristão reconhece a Bíblia como a palavra de Deus. E os não cristãos têm o desafio de estudá-la e compará-la com outras fontes de informação. Na verdade, este livro é mais do que um simples livro. É uma carta pessoal para você que se emociona, que sente, que sonha e que sofre. Para você que olha para o futuro e não sabe o que virá, que tem interrogações que o perturbam e que alguma vez já se perguntou: de onde vim? Quem sou? Para onde vou?